Eu vou usar no máximo de 40 minutos. Você pode tocar assim. Você tá bem? Graças a Deus. Quanto tempo, né? Vai fazer isso aqui. Amém, igreja? Amém? Graça e paz a todos. Uma excelente noite. Uma alegria estar aqui. Uma alegria. Estava ouvindo um ensaio aqui, né? E a gente começa a lembrar, né? Das coisas que nós já fizemos, do que Deus já permitiu que nós fizéssemos nesse ministério. Tem momentos que são o batismo, né? Tem momentos que são inesquecíveis. E esse aqui é mais um deles. Glória a Deus por isso, irmãos. Pregador não aguenta ficar sem pregar, tá? Ele deu o microfone na mão, o cara não tem jeito, esse aqui faz parte. Mas é bem breve mesmo, uma saudação que eu quero dar para vocês. O nosso ministério, o de segunda, ele tem um preceito, um cerne, que é a chamada Grande Comissão, né? A Grande Comissão, ela é um trecho, uma passagem que está presente nos evangelhos sinóticos, né? São Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos que têm passagens muito semelhantes. Esse termo, evidentemente, ele não é bíblico, né? Ele foi cunhado teologicamente, inicialmente em latim, como Magna Mandatum, depois, né, pela patrística, e depois foi traduzido nos idiomas, nos diversos idiomas. E o conceito, o cerne desse mandamento, perceba que é um mandamento muitas vezes negligenciado pela igreja, por vários ministérios. É um mandamento tão latente, tão importante, mas que muitas vezes é deixado de lado em igrejas que se fecham para si mesmos, que se mantêm muito dentro das quatro paredes. E ele tem um objetivo claro, é um objetivo evidente, de que o evangelho, de que essa boa nova seja difundida, seja apresentada, seja testemunhada, porque nós somos testemunhas do que nós vimos, do que nós passamos, do que nós presenciamos todos os dias de Cristo nas nossas vidas. E o chamado da Grande Comissão é esse: olha, agora vocês pegam tudo isso que vocês estão vivendo, que vocês passaram, sabe, todas as histórias que vocês tiveram com Cristo, e leve isso para as outras pessoas, porque elas também têm sede, elas têm fome. E custe o que custar, a quem for necessário. E isso, claro, ficou muito evidente logo, né, logo em Estevão, por exemplo, isso já ficou muito evidente. Olha, isso vai custar caro. Você vai entrar em ambientes que você não vai ser bem recebido. Isso, de repente, vai ser difícil para você. Mas vá, porque eu estarei com você, diz o Senhor Jesus. E nós temos, por exemplo, em Marcos 16:15, né, que é talvez uma das primeiras passagens do qual o nosso ministério veio vivendo, né, veio provando, veio saboreando, que é o objetivo dele, que é cumprir esse ide ou indo, né, já que o verbo está no particípio, mas olha, você tem que ir, enquanto você vai, você faz discípulos de Jesus.
E nosso ministério nasceu desse propósito. Embora tenha sido um direcionamento inicial que o Espírito Santo ministrou ao nosso pastor, nosso líder do ministério, ele tocou corações. Esse mesmo Espírito tocou corações, como ele mesmo diz, não convidou ninguém. Porque o Espírito que tocou nele, que chamou ele, também levantou outras pessoas. Para que Taubaté vivenciasse esse avivamento que tem sido experimentado nas ruas. É um avivamento que hoje, para honra e glória do Senhor, começou lá na Rodoviária Velha, num coreto pequeno, um espaço muito pequeno, apertado, que tem aromas que normalmente a gente não vai querer sentir. Mas nasceu lá. Mas se expandiu e foi necessário descer do coreto, porque já não cabia mais. E depois foi necessário abrir uma segunda localidade, com a qual o nosso irmão Rafael foi. E logo depois Deus levantou mais um e foi uma terceira localidade, hoje uma quarta localidade. E até onde vai isso? Nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso coração quer realmente plantar isso na cidade toda e que isso se espalhe para que essas pessoas que hoje vivem à margem, essa é a verdade, são pessoas que não são vistas, não são sentidas, não são ouvidas, são pessoas que naturalmente não entrariam no que você pode chamar de igreja, templo, casa, qualquer coisa, não entra. É o ID, irmãos, é o ID. Porque são pessoas que têm sede, têm fome de Jesus. Os campos estão brancos, irmãos. Os campos estão brancos. É a igreja fora da igreja. A igreja fora das quatro paredes, fora do prédio, do templo, seja lá como você queira chamar. Como era onde? No começo. Como era no começo. No que nós temos lá em Atos, nas ágoras, nas sinagogas, no aerópagos. Onde tem gente precisando ouvir a palavra, tem que ter um pregador. Tem que ter alguém cumprindo esse ID. E glórias a Deus por isso, porque veja, irmãos, eu falo assim, Deus poderia ter levantado outras pessoas mais capacitadas que nós, com mais recursos do que nós. Deus poderia ter mandado o anjo, irmão, manda Gabriel aqui para pregar para os outros, mas Ele permite que nós participássemos desse. É maravilhoso. É uma imensa honra, irmão. Olha, eu sou muito alegre de fazer parte disso. Muito honrado, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Do Senhor que está permitindo eu, que me conheço, sei dos pecados que eu tenho, que eu carrego, do que eu tenho vencido, do que eu era, do que Ele fez em mim, mas dia após dia Ele tem trabalhado e Ele me permite estar na sua obra. Irmão, a gente que faz parte disso tem que agradecer muito. Glória a Deus por esse avivamento que tem crescido, justamente para cumprir uma outra ordenança também, que as portas do inferno não prevalecerão. É isso que nós vemos todas as segundas-feiras, é isso que nós vemos nas clínicas que nós atuamos, porque eram cenários que viviam completamente abandonados por esse conceito que nós vivíamos agora contemporâneo de igreja. Mas graças a Deus fazemos parte disso. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero convidar os irmãos que estão aqui presentes essa noite, qual eu agradeço, para que nós possamos orar por mais esse passo que esse ministério dá. Por mais essa etapa que se inicia, que agora são os cultos, o objetivo é que tenhamos cultos mensais. Para quê, irmãos? Para que nós estivemos em comunhão, para que nós tenhamos comunhão também, para que nós tenhamos esse alimentar do Espírito que é tão necessário, porque se a gente alimenta pessoas é porque nós estamos transbordando. Que a gente possa orar para que esse novo passo, irmão, seja do Espírito Santo, que Ele transborde aqui essa noite, para que nós vejamos essa noite coisas maravilhosas, para que nós fossemos tocados mais uma vez, porque também nós necessitamos disso. Para que nós possamos orar, irmãos, que esse ministério receba um derramar do Espírito Santo de Deus. Nós possamos ocupar todos os locais que hoje Satanás faz e roda e faz tudo o que é possível, transformando vidas de filhos de Deus num verdadeiro inferno. Convido os irmãos a se levantar para que a gente possa fazer uma oração, em nome de Jesus. Irmãos, feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento a Deus, entregando mais esse culto, mais essa comunhão.
Pai querido e Deus maravilhoso, nessa noite, Pai, nós clamamos mais uma vez a presença do Teu Santo e Poderoso Espírito no meio de nós, Pai. Agradecemos o Senhor ter preparado na eternidade, Pai, que cada um de nós estivéssemos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Louvando e agradecendo com toda a nossa história, com toda a nossa bagagem, com tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós nos reunimos essa noite agradecendo, Pai, a Tua presença em nossas vidas e agradecendo a Tua presença nesse ministério, Senhor. Cremos nas obras que o Senhor tem feito, Pai. Somos testemunhas do Senhor, Pai. E mais uma vez pedimos que o Senhor venha derramar, Pai, um levante poderoso do Teu Santo Espírito neste local aqui essa noite, Pai. Que nós possamos sair dessa noite mais e mais fortalecidos, Pai. Mais e mais transformados para cumprir o Teu propósito nas ruas de Taubaté, Senhor. Que haja um derramar do Espírito Santo do Senhor essa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, muito mais fortes da Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito venha sobre cada um de nós aqui essa noite, Pai. Temos sede do Senhor, temos fome do Senhor e agradecemos que o Senhor nos permite, Pai, essa noite estarmos aqui todos em comunhão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Vem pra cá. Vamos ter uma palavra aqui do nosso irmão Rafael, só um minuto. Amém, amém. Pode sentar, gente. O Temer me deu 1 hora pra falar. E não tá bambo isso aqui não, tá tranquilo, hein? Pera aí. Ó. Amém, amém. Bom, hoje de uma maneira diferente, a gente costuma estar ao ar livre, né? Hoje um ambiente controlado, tudo bonitinho, todo mundo cheirosinho. Esse ministério ele é algo que Deus escreveu. E a gente faz parte dessa história. E o que é o de segunda para mim? Como que eu posso definir o de segunda? O de segunda, ele não é caridade, apesar da caridade estar nela. O de segunda é o evangelho, é um ministério de evangelização. É um ministério onde aquilo que Deus fez na nossa vida, da transformação que ocorreu em nós, a gente derrame na vida do outro. Ainda que a caridade esteja presente, a gente dá o alimento, a gente dá o café, a gente assiste quem está com fome, é verdade. Mas é um ministério de evangelização. E eu estava algumas semanas falando com o pastor Levi, não sei se ele está aí, acho que não. E a gente ficou pensando assim, pastor, se a gente tivesse tudo, aonde estaria o nosso coração? E não é uma ginástica de pensamento, mas entenda uma coisa, se nós tivéssemos toda a infraestrutura, tivéssemos um caminhão, tivéssemos barracas, tivéssemos um lugar, isso seria maravilhoso. Mas onde estaria o nosso coração? Será que a gente daria valor àquilo que Deus está construindo? Que toda a obra de Cristo, tudo que Ele fez aqui na terra, Ele deixou um ensinamento. Ele era o Rei da Glória. Quando Ele pisou aqui na terra, Ele tinha direito de fazer o que Ele quisesse. Mas Ele foi obediente, porque Ele tinha uma missão para ser cumprida. Jesus não veio à terra somente para ser um personagem que fez o bem. Jesus é justiça. E se o Rei da Glória que pisou aqui na terra, Ele nos permitiu participar, Ele nos permitiu contribuir para que o corpo seja enriquecido, isso é constrangedor. Porque nele estava todo o poder, nele estava toda a glória. Mas Ele nos chama para participar com Ele. E o pastor Levi chegou à conclusão comigo que realmente acho que a gente não daria valor não. Já viu filho de pai rico? Que o pai constrói um império e depois as coisas vão se perdendo, ele vai deixando de ter o valor. Nós somos sim filhos de um pai rico. Mas não são riquezas só terrenas, porque tudo é dele. Tudo é dele. Ele nos permite participar daquilo que é dele. O nome disso é amor. O nome disso é misericórdia. Mas Deus, ele
ele nos permite, ele é a coisa mais rica que já existiu. Mas ele nos ensina a verdadeira riqueza. Então, cada passo que Deus deixou, que quando Cristo habitou aqui na terra, ele deixou um ensinamento. E talvez você não possa estar nas praças com a gente. Talvez você tenha medo de estar na praça com a gente, é legítimo, está tudo bem. Talvez o seu trabalho te impeça, talvez você fica com o seu filho, talvez... eu não sei. Talvez você não se sinta preparado. Mas de alguma maneira você pode contribuir com esse ministério. A cada postagem, a cada abraço, a cada testemunho, a cada clique que você dá. E a gente não posta nas redes sociais para que nós fiquemos famosos e sejamos entrevistados e outros ministérios queiram somar com a gente, ainda que isso seja muito legal. A gente posta para que esse ministério seja reconhecido pela verdade. Que não é todo mundo que pode estar numa segunda-feira à noite pregando o evangelho. Mas sabe que você pode participar disso tudo. E talvez uma contribuição financeira seja o mínimo que você pode fazer. Talvez você orar por esse ministério seja algo mais eficaz do que você contribuir. E esse ministério vai acontecer com contribuição ou não, porque ele é de Deus. Assim como Gamaliel disse, né? Olha, se eles estão fazendo, se for de Deus, porque uns surgiram aí e viraram pó. Mas se esse ministério for de Deus, ele vai prosperar. Ele vai acontecer. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a verdadeira igreja. E acreditem, irmãos, o evangelho que está sendo pregado nas praças é o evangelho genuíno e verdadeiro. É o evangelho puro. É um evangelho que não é um evangelho falsificado, não é um evangelho torto, não é um evangelho que busca os interesses próprios. É um evangelho que cura, que sara, que restaura. E que caia sobre nós a justiça de Deus se a gente está fazendo de maneira errada isso. Mas a gente precisa de contribuição, é verdade. Eu estava fazendo as contas e mais ou menos, para cada reunião que acontece, de 600 a R$1.000 por cada reunião. Para alimentar esse povo, para poder fazer acontecer. E Deus, é muito louco isso, porque Ele podia nos dar tudo. Ele podia mover empresários e financiar esse ministério. Mas para tudo Ele tem um ensinamento. Ele nos permite que a gente contribua, Ele nos permite que a gente participe. Volto a dizer, se você não pode estar na praça na segunda-feira, porque a gente não pode convidar, né, Temer? Aí eu posso, né? Mas você pode contribuir com esse ministério. E toda vez que você vê uma alma sendo resgatada, esses soldados aqui, faça chuva ou faça sol, lá, pregando para quem precisa. Olha, tem uma semente minha lá. Eu plantei essa semente junto com esses homens e com essas mulheres. Eu estou orando por esse ministério. Eu estou contribuindo com esse ministério. E ele vai acontecer. Ele já está acontecendo. E quando nosso Senhor foi assunto aos céus, Ele já tinha preparado um time. E esses são os primeiros resultados de tudo que esse time fez. Isso está lá em Atos 2. Vamos começar do 38, eu vou ler bem rapidamente. Pedro já tinha pregado, já tinha levado o evangelho para o povo. E estava tudo muito fresco para eles, porque Jesus tinha acabado de morrer. E ele falou assim, não, agora a gente tem uma missão. O time já está pronto, o treinador foi embora, mas o time está pronto. Ele já deixou o que a gente tem que fazer. Taticamente, ele já deixou tudo preparado para que a gente jogasse o jogo. E outros times vieram. E esse time se levantou. Hoje nós somos um time. Uns chamam de família, de segunda, outros chamam de time. Eu gosto mais de chamar de soldados. Porque nós estamos numa guerra. E acredite, irmãos, não é toda segunda-feira que a gente está lá
com um sorriso no rosto, falando de Jesus. O nosso coração está alegre, mas muitas das vezes a gente está machucado com as coisas do dia a dia. Ou a gente está com um problema financeiro, ou a gente está com um problema de saúde na família, ou a gente está com tantas outras coisas. E diz assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. 40. Com muitas outras palavras dava testemunho, e os advertia, dizendo: salvai-vos dessa geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados naquele dia, e acrescentaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em cada casa. Comiam juntos e se alegravam com sinceridade de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. E eu fico muito constrangido, porque isso que esses homens viveram aqui, na qual o autor Lucas de Atos escreveu, ele foi conversando e foi testemunhando, conversando e foi testemunhando, conversando e foi testemunhando. E talvez daqui a 50 anos, o de segunda seja conhecidos como o time que sucedeu esses homens aqui. Porque o que a gente está fazendo é exatamente isso aqui. A gente leva o evangelho de arrependimento para as pessoas. E acredita, irmão, na rua a gente consegue ver o que é um homem sem amor. Não queira saber o que é um homem sem amor. Não queira saber. Eu fui dar um apoio pro Helder no mercado aqui. E rapaz, a cena é algo... Jesus precisa estar lá mesmo. Nós precisamos levar o evangelho para essas pessoas. E se uma semente é lançada, ela pode florescer agora, como pode florescer daqui a uns anos. Mas que esse ministério seja reconhecido como um ministério que pregava a verdade, assim como esses homens que tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. E o que nós temos em comum? O amor de Cristo. E já me encaminhando pro final, eu vou ler mais 2 textos aqui, que eu acho que é importante. Segunda Coríntios 9, ele diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar de toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabunde em toda boa obra. Como está escrito: distribua, dê aos pobres a sua justiça, a sua semente o que semeia, e o pão o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça. Meus irmãos, esse ministério, ele precisa da consciência de vocês, seja na oração ou na contribuição. Ele vai acontecer, mas você pode participar disso. A gente está levantando fundos para que esse ministério ele tenha mais progresso, vá mais adiante, vá mais para frente. E Deus ama quem contribui com alegria. E saiba que cada centavo que você contribui com esse ministério, ele vai ser usado pro ministério. Porque nós não temos interesse nenhum em dinheiro. Não se trata de dinheiro. Se trata de evangelho. Se trata de deixar aquilo que Jesus mandou nós fazermos. Ide e fazei discípulos. Apacenta as minhas ovelhas.
Provérbios 11, 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá de beber será saciado. Lembra que eu falei no começo da minha palavra que cada passo de Cristo, ele deu um ensinamento para nós? E o conceito de honra, eu aprendi isso ano passado. A honra é você dar o primeiro lugar. É por isso que nós honramos a Deus. Porque Ele vem em primeiro lugar na nossa vida. É por isso que eu já não tenho o direito mais de chegar e falar: eu estou cansado, hoje eu não vou lá pregar para aquelas almas. Eu vou, porque a honra eu dou a Ele, é o primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida e em tudo. Em tudo. E o último texto, Provérbios 3, de 9 a 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe quando a gente pede a contribuição? Você sabe o que me vem à cabeça? O que eu sinto no meu espírito? Que é um privilégio poder financiar a obra do Senhor. E existem outros ministérios sérios, não é só o de segunda, não. Existe muita gente aí que a mídia nem mostra, que está se doando. E tem muita gente que a gente nem imagina que contribui de coração. Então, se você sentiu no seu coração a alegria diante dessa mensagem que eu falei, não por persuasão de palavras minhas, mas porque o Espírito Santo te tocou, a gente vai deixar um QR Code. Não vai dar para pôr? Então eu vou passar o Pix, depois anotem aí. O Pix do Ministério. Agora o nosso Ministério tem Pix também para contribuição. Cadê? É facinho aqui, ó. Ô Helder, você tem fácil aí? É facinho, eu não tô achando aqui, ó. Pix, @desegundachurch.com.br. Depois a gente vai deixar... Vamos tentar projetar aí depois. Pix, @desegundachurch.com.br. Pix, @desegundachurch.com.br. O de segunda não é com arroba, é com a normal, né? Porque senão dá problema no Pix. Eu me sinto privilegiado de poder levar o Evangelho de Jesus. Paulo fala que formosos são os pés daqueles que levam o Evangelho. E talvez você nem precise estar numa praça para você levar o Evangelho. Talvez você está no ônibus, talvez você esteja no seu trabalho, talvez você esteja na fila de um supermercado, mas que você seja a carta que as pessoas precisem ler. Que você seja o bom perfume de Cristo onde você estiver. E acredite que se você contribuir com esse ministério, essa renda, essa semente que você lançar, eu profetizo sobre a sua vida, 1 para 100, 1 para 1000 e assim vai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém? Amém. Quer convidar os irmãos a ficarem de pé para a gente louvar um pouco? A esse nosso Senhor que a gente, como o Rafael falou, muitas vezes a gente não quer ir para a rua, né? Mas é por Ele. Uma vez eu perguntei, eu me senti enxugando gelo, sabe? Porque às vezes a gente via que muitas daquelas pessoas que se recuperavam voltavam para a rua, né? Isso parte do nosso coração de uma forma que a gente fala, será que está valendo a pena? Então o Senhor veio e falou, cara, só ama meus filhos. Só ama eles porque não tem ninguém que ama eles. E eu acredito que, como um testemunho, eu acho que muitos de vocês vão encontrar a mesma coisa. Quando a gente começou a trabalhar com essas pessoas, a gente colocou nome nelas. Elas não tinham nem nome antes. A gente passa no farol, vem alguém, vem o João pedir, vender uma bala, vem a Maria pedir um dinheirinho. Antes elas nem eram contadas pra gente, antes a gente nem ignorava, nem sabia, nem cogitava elas como seres humanos. Então eu acho que
uma dessas coisas eu acho que forjou no nosso caráter é ver elas como pessoas, como seres humanos, que elas também são, assim como a gente. E o Senhor falou, cara, não espera resultado. A gente como ser humano, infelizmente, a gente espera resultado, né? O trabalho, tudo na vida, a gente tem resultado após um penoso trabalho. E o Senhor falou, não espere resultado. Não espere resultado. Eu vim para eles também. Mostre isso, ame eles. Aleluia. São vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e trouxe pra perto um desejo, é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo, descobre as fraquezas, defeitos e falhas, vou esconder, um amigo encontrei. Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada
Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, Senhor, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Ele é Senhor, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, da nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Cantamos santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, santo, ai santo, santo.
mim. Oh, aleluia! Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Vem, Senhor, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito Deus. Oh, Jesus. Permita-nos, Pai, desfrutar da tua presença, Senhor. Continua nesse lugar, meu Deus. Toca as nossas vidas, Senhor. Com a tua misericórdia, com a tua graça. Só queremos o Senhor. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim, Ele veio com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: "Ei, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não." Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os teus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, Ele sorrindo me disse: "Ei, fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não."
maravilhoso, tu és maravilhoso, nunca foi vencido. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca foi vencido. Oh, alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Fogo nunca morre, fogo nunca apaga, nunca apagará. Oh, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Fogo nunca morre, fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Seja adorado, seja entronizado neste lugar, Senhor. Alto, mais alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vocês querem se sentar? Eu vou tentar não me emocionar aqui. Mas antes de eu começar, eu queria que o Brizola viesse orar por mim aqui, Brizola. Amém, meus irmãos, graça e paz. Amém. Deus abençoe a todos. É um motivo de muita alegria, muita honra estar aqui hoje. Eu sei que o Espírito estava ministrando ali no meu coração. Esse é um dia, é um divisor de águas hoje aqui nessa cidade. Apesar de eu estar pouco tempo nesse ministério, né? Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. E eu oro para que Deus possa derramar bênção sem medida sobre a sua vida, Temer. Amém? Chama o seu filho aqui, cara. Chama o seu filho aqui.
Sua esposa também? Tá aí? Não? Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus, irmãos. É sua filha também? Amém? Estenda as suas mãos em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós colocamos, Pai, nessa noite diante do Senhor, Pai, o teu filho. Oh Deus, eu peço que o Senhor venha com uma unção de alegria sobre a vida do Temer, Deus. Que Deus, que a bênção do Senhor, diz a tua palavra, enriquece e não acrescenta dores, Pai. Usa o teu filho nesta noite, como o Senhor tem usado já tantas maneiras, tantas formas, tantas outras vezes, tem usado há tanto tempo, Deus. Mas hoje é um dia especial, Deus. Hoje é o primeiro culto desse ministério aqui nesse lugar. E que se cumpra a tua vontade, porque tudo aqui, Pai, é para engrandecer, para glorificar, para honrar e louvar o teu nome. Porque só o Senhor, Pai, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por isso, Deus, faz do Temer, Senhor, um canal, Pai, nesta noite. Que ele seja um portal eterno, Pai, levantando a sua cabeça, Deus. Por isso, Deus, nós consagramos ao Senhor tudo o que está acontecendo aqui e tudo que vai ser feito aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Irmãos, a minha emoção tem um motivo muito claro e eu queria compartilhar com vocês. Muitos de vocês já sabem, porque eu já falei isso algumas vezes, mas tudo isso que está acontecendo nasceu no coração de Deus antes de nascer no coração de homens, seja no meu ou de qualquer um dos integrantes do nosso grupo. E só foi possível tudo isso se materializar, tudo isso que a gente está vendo acontecer. Nós estamos há 1 ano e 8 meses nas ruas, fazendo um trabalho que Deus mandou fazer, e que quando eu tive aquela experiência na minha casa com o Espírito Santo, foi uma coisa assim muito forte, foi uma coisa determinante. Mas se eu não tivesse obedecido, de nada teria adiantado. E a mensagem que eu queria trazer para nós hoje é uma mensagem nesse caminho, porque fé é o firme fundamento para que a gente possa ter uma verdadeira relação com o nosso Pai. Deixa eu te falar uma coisa, grava isso no seu coração. Deus não quer ser o seu Deus. Deus quer ser o seu Pai. Desde o princípio das coisas, Deus quis ter um relacionamento conosco de pai e filho. É muito pobre a gente querer ter uma relação com Deus, a gente humano e Deus como algo eterno, algo inacessível, o Todo-Poderoso. Não foi para isso que Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, quando nós ainda pecadores. E a decisão de caminhar com Jesus é a decisão que faz com que realidades espirituais se concretizem em verdades terrenas. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui. Minha palavra não vai ser demorada. Só uma relação verdadeira de entrega pode transformar realidades espirituais em realidades terrenas. Então, quando o Espírito Santo me visitou na minha casa e me deu uma instrução muito clara, na verdade 3, quero que você pegue o seu estudo bíblico e vá para a rua, porque tem filhos meus que precisam ouvir o que vocês estão falando naquela sala e não podem entrar lá. Segundo, não chame ninguém para participar, eu vou enviar as pessoas. E terceiro, não se preocupe com os recursos, eu vou prover todos eles. E a gente tem procurado, não só eu, mas a gente como grupo, tem procurado andar exatamente em cima dessas orientações. E a partir do momento que a gente se posicionou
em obediência, levando à risca essas orientações, Deus tem cumprido algo que já estava pronto. Eu queria que você entendesse muito isso que eu queria trazer para nós hoje. As realidades espirituais, irmãos, estão prontas. Tudo está disponível para nós nas regiões celestiais. Nós só precisamos tomar posse. Só que isso custa. E eu vendo tanto o Helder, depois como o El falar aqui, eu me emocionei ali várias vezes. Porque realmente é verdade que muitas vezes a gente vai deixar uma mensagem nas ruas com o coração sangrando. Nós temos que deixar as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos desafios de lado, para fazer algo que Deus mandou fazer. Então, muitas vezes, a gente não está com o ânimo pronto para ir na rua pregar uma esperança que muitas vezes, em alguns assuntos, a gente ainda não teve acesso. Você está me entendendo, irmão? Se você não interagir comigo, eu não consigo pregar. Você está entendendo, irmão? Sim. Amém, irmão? Amém. Essas realidades espirituais só se farão realidades neste mundo aqui se a gente tomar posse. E a gente só consegue tomar posse por fé. A fé, para mim, e aí é uma opinião própria, é o ponto principal do cristianismo. Porque fé não é ter crença em algo, fé é ter certeza em algo. Se nós não tivermos certeza naquilo que já está disponível nas regiões celestiais, e nós nos posicionarmos para tomar posse, nós não receberemos de Deus aquilo que Ele já quer nos dar. Eu queria que você entendesse isso. Eu tenho entendido isso na moenda. Não pense que Deus tenha aliviado comigo, não. Quem é mais próximo sabe todos os desafios que eu tenho enfrentado. E a verdade é que quanto mais a gente se dedica às coisas do reino, parece que mais as dificuldades vêm. Deixa eu te falar uma coisa, esse evangelho do venha para Jesus e seus problemas acabaram, ele não existe. A vida com Jesus é uma vida muito mais difícil do que uma vida sem Jesus. Grava isso no seu coração. Se você estiver buscando Jesus por facilidades, lamento te dizer, você está buscando a coisa errada. A verdade é que quanto mais a gente se doa para ter acesso às coisas que já estão disponíveis nas regiões celestiais, mais o nosso Pai nos aperta. É como se Ele quisesse extrair de nós aquele azeite mais puro possível. Então Ele nos coloca numa moenda e vai apertando, 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 apertando. E à medida que a gente obedece, Jorge, mais Ele pede outras coisas para nós. Quem aqui tem essa experiência? Primeiro Ele pode visitar você e falar assim, para de se drogar. E aí você para. Depois Ele fala, para de beber. E aí você para. E aí Ele fala, para de mentir. E aí você para. E aí Ele fala, para com a pornografia. E aí você para. E aí Ele fala, para de ser ganancioso. E aí você para. E a lista não acaba. É como se a gente tivesse iniciado uma relação com Deus, tentando descobrir como ter acesso ao Pai, nadando na superfície das águas, e daqui a pouco Ele vai puxando para mais profundo e mais profundo. Mas você só consegue ter fôlego para mergulhar mais fundo, irmão, se você verdadeiramente decidir por Jesus. Se você não decidir por Jesus todos os dias, em todas as situações, o inimigo vai te roubar todas essas coisas que já estão disponíveis. Eu queria tanto que você entendesse. Você não reage, eu acho que não está entendendo, Helder. Nós precisamos entrar em um lugar da fé do Filho de Deus. Eu falei sobre isso outro dia. Não é ter fé no Filho, é ter a fé do Filho. Será que a gente está disponível para ter a fé do Filho? A fé do Filho que se esvaziou de todas as coisas e entregou por mim e por você naquela cruz. Aleluia.
É esse nível de fé que Jesus quer que nós tenhamos. E aí, quando eu vejo a materialização dessas coisas que já estavam prontas, quando Deus me visitou de forma sobrenatural, para não deixar dúvida, eu, na minha incredulidade, ainda pedi confirmação, porque a gente, por natureza, é incrédulo, e infelizmente por isso. E aí Deus misericordioso, das formas mais assustadoras possíveis, Ele me confirmou da boca de pelo menos 3 pessoas. E à medida que a gente se posicionou em fazer aquilo que Ele determinou que a gente fizesse, Ele foi colocando todos os tijolos dessa construção, que na visão dele já está de muitos andares. E talvez a gente esteja ainda só no alicerce. Amém. Mas a verdade é que Ele incomodou outras pessoas. Esse ministério para mim é tão especial, irmãos, porque ele não é um ministério feito de um grupo de amigos. Nós não estamos juntos por afinidade. Nós estamos juntos por um chamado. E hoje sim a gente pode dizer que é amigo, porque nós estamos em comunhão. E como nós estamos na mesma direção do que Deus tem nos falado, é impossível a gente não se tornar amigos. Amém, irmãos? Mas foi Deus que incomodou individualmente cada um. E hoje nós temos 5 ministérios envolvidos no que a gente está fazendo. E eu coloquei aqui em ordem alfabética: Evangelho Simples, Igreja Batista Memorial, Igreja da Cidade, Monte Sião e Poema. São irmãos de todos esses ministérios que, embora não se conhecessem, eu pelo menos não conhecia a maioria. Ah, e a MAG, desculpa, é o que tem mais gente. Ministério Abundante de Graça, do pastor Sandro. Aliás, é o que tem mais membros. E aí eu queria deixar essa palavra para você, mas eu queria que você prestasse atenção aqui. Deixa de lado, desliga o celular, não deixa nada te atrapalhar. Não deixa, Virusca, a Rebeca ficar conversando com a Fran. Eu preciso que vocês prestem atenção aqui nesses minutos, porque eu tenho as minhas limitações, e se você não prestar atenção, você não vai entender. Amém, irmãos? Amém. Você está com o espírito pronto? Amém. Amém. A Bíblia, irmãos, deixa claro para nós que decisões pela fé liberam realidades espirituais. Quando alguém decide por Cristo de forma genuína, essa decisão ativa o governo de Deus sobre suas vidas. Presta atenção nisso. Quem quer que Deus governe a sua vida? Amém. E aí desbloqueia bênçãos e revela um chamado que já existia no coração de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das chaves da minha caminhada de fé foi quando eu entendi que os dons que Deus me deu não são para mim. Quando eu entendi que o dom que Deus me deu não era para uso, fruto próprio, tudo mudou. Porque eu me coloquei num lugar de um eterno devedor. De falar: Senhor, o Senhor me deu um dom, e eu estou usando para mim e não estou usando para o meu irmão. E isso foi uma chave muito importante na minha caminhada. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, Deus presenteia aqueles que o buscam. Se a gente entendesse só esse texto, a gente já podia ir embora. O problema é que a gente, quando fala em fé, a gente não consegue ter a fé do Filho. A nossa fé é rasa, porque as dificuldades vêm. Quantas foram as vezes eu naquela Kombi indo deixar lá os equipamentos para o El e depois ir lá para a Rodoviária Velha, e eu com um monte de problema, meu telefone tocando, e eu refletia comigo mesmo: por que é que eu, em obediência a Deus, estou passando por essas coisas?
Porque a nossa fé, ela é uma fé tão rasa, que ela acredita que Deus trabalha com causa e consequência. Deixa eu te falar uma coisa, não é assim que funciona com Deus. Deus pensa de forma antinatural. As coisas com Deus não são naturais. Para Deus, o fraco que é forte, o que chora que é feliz. E se a gente não entrar nesse lugar da fé do Filho, irmãos, se a gente não entrar num lugar da gente parecer um louco em meio aos problemas. Ei, deixa eu te falar. Eu tenho pouco mais de 80 funcionários. Eu tenho alguns que trabalham comigo há muitos anos. Eles entram na minha sala, sentam na minha frente e falam assim: chefe, você não vai fazer nada? E eu falo: já fiz tudo que eu podia. E eles não conseguem entender o fato de eu estar calmo diante de um grande problema. E esse talvez seja um dos versículos marcantes para mim. Filipenses 4:6. A fé que excede todo entendimento, que vai operar nos nossos corações, fazendo com que as pessoas ao nosso redor não entendam o nosso estado de espírito em meio ao caos. É esse lugar da fé do Filho que nós somos chamados a entrar, irmãos. E aí a gente fica tentando explicar a nossa vida nessa relação com Deus, através da nossa racionalidade. E deixa eu te falar, se você quiser entender Deus de forma racional, você vai falhar miseravelmente. Amém, irmãos? Amém. Você está entendendo isso? Se nós tentarmos explicar as coisas de Deus de forma racional, a gente não consegue. A verdade é que o evangelho é loucura. Ou você acha que não é loucura alguém que desobedece a Deus parar na barriga do peixe 3 dias? É ou não é loucura? É ou não é loucura Jesus chorar pelo amigo que ele sabia que ia ressuscitar? Que ele próprio ia ressuscitar. E aí quando ele foi, ao invés de ele mandar aquela pedra rolar, ele pediu para alguém tirar. Irmão, um Deus que ia ressuscitar alguém não podia ter evaporado aquela pedra. E mais do que isso, quando ele sai daquele ambiente, ele está cheio de faixa. E aí Jesus manda alguém ir lá e desatar o corpo dele. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus quer que a gente participe. Ele pode resolver todas as coisas. Ele não precisa de nós para nada. Mas como disse o Elder, Ele nos dá o privilégio de participar. E sabe o que a gente faz? A gente é egoísta com os nossos dons e com os nossos recursos. E a gente não trabalha para Ele. Porque a gente não acha que Ele está em primeiro lugar. Essa é a grande verdade. Nós temos vários versículos e exemplos que a gente poderia abordar para tentar explicar a Deus. E eu queria trazer alguns deles para dar sentido aqui no que eu quero expor para vocês. A fé é a base da salvação. A gente precisa crer que Jesus morreu por mim e por você para nos livrar da condenação eterna. E acabou. Não, irmão. Esse é o princípio das coisas. Porque é através da fé que eu sou liberto da minha racionalidade. E se eu quiser andar com Deus numa relação de pai e filho, eu não posso ser racional. Ah, se fosse uma igreja pentecostal, Fran. Eu não posso querer ter uma relação com o meu pai de forma racional. A fé não só nos salva, mas ela também nos cura. E aí nós temos pelo menos 4 versículos que eu trouxe aqui, emblemáticos de como a nossa fé na relação com Deus ela é importante. Presta atenção nisso. A mulher do fluxo de sangue, Marcos 5,34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Grava isso. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. O cego Bartimeu, Marcos 10,52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Marca aí. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
Um dos 10 leprosos, Lucas 17, 19, e disse-lhe, levanta-te, a tua fé te salvou. Marca aí, irmão. A mulher pecadora, Lucas 7, 50, mas ele disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós vemos nesses versículos uma semelhança em todos os textos. A fé foi fundamental, irmãos, para que aquelas pessoas conseguissem aquilo que elas desejavam, e nesse caso a cura. E aí sabe aonde a gente entra? A gente entra em um lugar de duvidar mesmo pedindo. E aí, para minha vergonha, eu quero contar um fato rapidamente aqui para vocês. O Helder me apresentou numa casa de recuperação lá no registro, e eu vou lá a cada 15 dias ministrar para aqueles irmãos que estão lá. O Marcilon também conhece. É a Casa Manancial. Pastor Robson. E aí a gente fez o culto lá. Meu pai sempre me acompanha. E aí no final veio um senhor e pediu para eu orar por ele. Vários, mas tinha um senhor no meio. E eu orei. E aquele homem usava um aparelho para respiração, uma maleta azul, assim, eu não sei exatamente o que é aquilo, mas é algo que auxilia a respiração dele. Tipo um respirador. E aí eu orei por ele, 15 dias depois eu voltei, acabou o culto e ele veio falar comigo. Ele falou, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, lembro. Mas de verdade eu não lembrava. Eu não sou meio desligado para essas coisas. E aí ele falou, o senhor orou por mim, e desde segunda-feira que eu não uso o respirador mais. Glória a Deus. E a minha reação, irmãos, não foi essa de glória a Deus. A minha reação foi, será que ele não está se precipitando? Será que ele não tirou o aparelho por conta própria? Será que esse homem não vai ter um mal súbito? Eu fiquei nesse nível de apreensão. E sabe por quê? Porque nós somos incrédulos. Eu orei para ele ser curado. Ele foi curado e eu mesmo não recebi a cura. E a gente é chamado, irmão, para viver num lugar na contramão disso. Porque a mesma fé que salva, e deixou claro nesses textos, ela, pela falta dela, impede a bênção. Então, o contrário da fé, irmãos, não tem outra palavra que não seja incredulidade. Ou eu tenho fé, ou eu sou um incrédulo. E aí, como podemos nós, que tivemos a revelação da palavra de Deus, ao invés de entrar em um lugar de fé, que não duvida, uma fé que tem certeza, a gente ainda duvidar, ainda entrar nesse lugar de incredulidade? Então Deus tem me incomodado muito por isso, nesse assunto. Por quê? Porque a fé impede o agir de Deus, a falta de fé impede o agir de Deus. Ou eu tenho fé e Deus age, porque assim Ele já tinha determinado que iria fazer, ou pela minha falta de fé eu impeço a bênção. E eu sei que tem um monte de gente que discorda disso. Ah, mas Deus é soberano, e eu quero explicar um pouco mais sobre isso. Mateus 13:58. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Irmão, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Está escrito aqui. A gente consegue tirar alguma outra interpretação desses textos. A fé salva, e a incredulidade afasta a bênção. É o texto que está dizendo. A dúvida sempre vai bloquear a resposta de Deus. Por isso que é tão importante a gente ter essa relação com o nosso Pai, deixando a nossa racionalidade de lado. Minha esposa sabe, se eu cruzo com alguém e eu sinto no espírito de orar por essa pessoa, eu paro e oro. Se eu sinto que é do Espírito Santo para orar por essa pessoa, eu posso não conhecer, eu vou lá, pergunto e oro. Mas será que eu oro efetivamente por um paralítico para ele levantar da cadeira? Ou eu oro só para cumprir o protocolo de oração? Obrigado, filho. Será?
Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, irmãos. Mateus 17, 19 diz assim: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então a falta de fé impediu os discípulos, irmãos, que andavam com Jesus, de operar milagres. Em Marcos 4,40 diz assim: e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé. A ausência de fé gera medo e impede a gente de agir em nome de Jesus. E eu queria que você tentasse entrar no meu raciocínio, irmão. Marcos 6,5: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Irmãos, o texto está dizendo de pessoas que andavam ao lado de Jesus, que via Jesus de carne e osso operando milagres, e não tinham fé suficiente para caminhar da mesma forma que Jesus caminhava. E aí nós, que já vimos o agir de Deus na nossa vida, o poder dele manifestado na nossa vida, ainda duvidamos. Deixa eu te falar uma coisa: ou a gente tem uma fé 100%, ou a gente tem uma incredulidade 100%. Não existe meio termo. Hebreus 4,2: mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Sabe o que esse texto está dizendo, irmãos? Um evento como esse não serve de nada se você não receber com fé a palavra falada. Esse é um incômodo gerado no nosso coração como grupo. A gente tem conversado muito sobre isso. Porque se a gente não tivesse fé, irmãos, de ter dado o primeiro passo, de ter feito a nossa primeira reunião naquele coreto, como o Helder lembrou, 6 banquinhos de plástico, um violão e uma Bíblia. Essa era a estrutura que a gente tinha. Eu e mais 2. E hoje a gente olha o movimento que Deus está fazendo, não porque existe algum tipo de eloquência de homens, ou porque existe alguma estratégia colocada, não porque existe um financiamento poderoso, não, Ele está soprando isso. E hoje nós somos 30 pessoas envolvidas no que Ele está fazendo, em 4 locais de culto. Nós estamos atingindo mais de 100 pessoas em situação de rua, irmãos. E sabe o que é o mais incrível? Nós temos muitos que não estão em situação de rua, e que já consideram aquele espaço a sua igreja. Hoje nós temos 4 aqui, e eu quero honrar essas pessoas. Seu Almir, fica em pé, seu Almir. O Robson, o Vanderlei e a Dona Nete. Cadê a Dona Nete? São membros lá da nossa igreja da praça. Obrigado, pode sentar. Que Deus está enviando pessoas que não estão em situação de rua, mas que ao passar ali, em algum momento, ouviram a palavra de Deus e resolveram ficar. E nós temos integrantes da nossa igreja da praça desde o primeiro culto. E nós temos visto Deus fazer maravilhas. Pessoas serem resgatadas para as clínicas de reabilitação. Hoje estão os nossos irmãos aqui da Nova Vida. Mas hoje são mais de 10 clínicas, irmãos. É isso que Deus tem feito. Então a falta de fé impede bênçãos. Não porque Deus seja limitado. Presta atenção nisso, filha. Presta atenção nisso, deixa para conversar depois. A falta de fé impede bênçãos. Não porque Deus seja limitado, mas porque o próprio Deus estabeleceu a fé como canal para que o homem receba o que ele já quer dar. Ah, fala um aleluia aí, mano. Aleluia. Eu vou repetir. A falta de fé impede bênçãos, não porque Deus seja limitado, mas porque Ele próprio estabeleceu a fé como canal para que o homem receba o que Ele já quer dar.
Sabe esse problema que você está lidando aí? Deus já tem a solução para ele. Só que enquanto você ficar tentando resolver com a força do seu braço, ele não vai botar a mão. Ah, irmão, precisava entender isso. Libera esse problema na mão de Deus, irmão. Libera que a solução está posta. E aí você pode estar se perguntando, mas Deus não é soberano? Sim. E decidiu ele, soberano, agir só por meio da fé. Por isso que a escolha por Jesus não é uma escolha forçada. Quando nós escolhemos por Jesus, nós escolhemos em amor a Ele. E o amor, irmão, não pode ser forçado. Deixa eu te falar uma coisa. Amor forçado é estupro. Deus quer ter uma relação conosco de amor, aonde a gente se sujeita porque a gente escolheu por Ele. Deus não vai forçar você a amá-lo. Não existe essa possibilidade. O homem é livre. Ele pode crer ou não crer. E aí nós temos só duas possibilidades. A fé que abre caminho e a incredulidade que fecha portas. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Qual é o caminho, irmão? A fé não nasce do esforço humano. Nasce de uma postura espiritual que permite que Deus agere dentro de você. Por isso que quando nós escutamos a voz de Deus, nós não podemos titubear, não podemos vacilar em atender aquilo que Ele já falou, irmão. Cada um de nós aqui sabe exatamente o que Deus já falou no nosso coração. E sabe o que a gente fica fazendo, Helder? A gente fica relutando. Porque é difícil, irmão, entregar a empresa para seguir a obra. É difícil largar a segurança do seu salário, porque Deus mandou você ir para outro caminho. É difícil você romper com a sua segurança, essa segurança do seu braço. Mas o que Deus quer é que você se submeta a Ele. Enquanto a gente não aprender a depender exclusivamente de Deus, nós não teremos uma relação de pai e filho. Ah, irmão, eu queria tanto que você entendesse isso. A fé não é desligar a mente, mas é abrir o coração. Romanos 10:17 diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós não podemos lutar para ter fé, mas a gente precisa se expor ao que produz a fé. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou a mesma pessoa que começou esse trabalho nas ruas há 2 anos atrás. Eu não sou. Se você duvidar, pergunta para minha esposa. O que Deus quer de nós é uma entrega total. Deus não é um Deus que se relaciona com metades. Deus nos quer por inteiro. E aí eu preciso me expor a tudo aquilo que produz fé. Uma das chaves da minha relação com Deus, desse mergulho mais profundo, do final de 23 para cá, para colaborar com a sua caminhada, foi que eu passei a empenhar o meu tempo livre nas coisas de Deus. Então, leia a sua Bíblia, irmão. Participe de encontros onde a palavra de Deus é ministrada. Vá conhecer igrejas. Vá em seminários. Vá em vigílias. Vai no monte. Para de gastar seu tempo com o que não presta. A gente precisa mergulhar mais fundo e nos expor a tudo aquilo que produz fé. E aí, quanto mais fé eu tenho, irmãos, menos racionalidade, a racionalidade me domina. Quanto mais fé eu tenho, menos a racionalidade me domina. Quanto mais fé eu tenho, menos racional eu sou. E para eu ter uma relação de filho e pai, eu preciso deixar a minha racionalidade na gaveta. Não tem jeito. E aí um bom caminho
que é o mote do nosso ministério aqui, como já falou o Rafael, é que a gente vá trabalhar para Deus. Eu não concordo, tem uma frase que é quase um ditado popular. Eu preciso ser para fazer. Eu não concordo. Eu acho que nós precisamos fazer para a gente ir sendo construído. Não é fazer para ser, não. Mas enquanto eu faço, Deus me constrói. Quando eu acho que a minha vida está difícil, que as minhas dificuldades são muitas, e eu sento com um miserável na guia daquela praça, e eu vejo alguém... Ah, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Decisões por Cristo. A decisão de entrega 100% muda o jogo da vida por completo. E andar em obediência é a certeza do cumprimento de propósito. Uma das coisas que mexeram muito comigo nos últimos tempos, não foi numa igreja, não foi num seminário, não foi num momento de oração, foi num treinamento empresarial que eu fui fazer. E uma das dinâmicas lá, foram 3 dias, e uma das dinâmicas o Renan conhece. Em uma das dinâmicas a gente entrava num ambiente como esse, e eles montaram um cenário com um caixão no meio da sala, e tinha cadeiras em volta, um cenário mais sombrio assim, uma luz de fundo triste tocando, e a gente sentava para participar do próprio velório. Presta atenção nisso, Marcelon. E ao sentar para participar do próprio velório, a gente recebia a carta de despedida da nossa família, tudo aquilo que a nossa família podia falar a nosso respeito, do tempo que a gente passou nesse mundo aqui. E isso já me quebrou no meio. E depois a gente recebia um papel. A primeira parte era para a gente escrever o nosso testamento, para quem a gente ia deixar as nossas coisas. Muito fácil de preencher. A segunda parte era uma parte que falava sobre legado. E aí me pegou, irmão. Porque a gente tinha mais ou menos uns 3 meses que a gente estava fazendo o que Deus mandou nas ruas. E sabe o que eu percebi? O Espírito Santo ministrou no meu coração fortemente aquele dia. Se eu não estivesse fazendo o que Deus mandou, eu não tinha o que escrever na carta do legado. E aí eu não sei você, mas eu quero ter 10 páginas de legado. E não é para engrandecer o nome, porque legado não é você fazer algo para o seu nome ser reconhecido e lembrado, não. É para que as pessoas digam que a sua vida imprimiu de diferença na vida delas. Isso é legado. Será que eu fui criado por Deus para passar nesse mundo aqui e ninguém sentia a minha falta, não pelo que eu proporcionava, mas pelo que eu era? Pensa sobre isso, irmão. Pensa sobre a sua carta de legado. O que é que nós temos feito para alguém que não tem nada para nos dar em troca? Pensa sobre isso. E estudando a Bíblia e procurando participar das coisas de Deus nos momentos livres, nós teremos a oportunidade de conhecer uma verdade imutável, suficiente, que já dura milhares de anos. João 8,31, que diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então permanecer, irmão, é dedicar tempo. E permanência é o que vai gerar em nós maturidade espiritual suficiente para a gente ir lá pegar as coisas que já estão disponíveis. Para de ficar mendigando por algo que já é seu. Você é filho do dono de todas as coisas. Deus é criador de tudo.
ele tem a sua saúde nas mãos, ele tem as suas finanças na mão, ele tem o seu casamento na mão. Mas tem um problema. Você quer o Deus das bênçãos, mas muitas vezes quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Você está entendendo isso, irmão? Não existe herança para quem não é filho. Nós precisamos entrar nesse lugar. A falta de fé gera incredulidade. E é algo tão sério, que eu queria trazer um texto que, no meu entendimento, Jesus está chamando a incredulidade de demônio. Mateus 17, 18, que diz assim: e Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Deixa eu explicar o contexto aqui. Os discípulos estavam andando e encontraram com o pai e com o filho. O filho estava endemoniado. E o pai pedia a cura daquele menino. E aí os discípulos oraram para aquele menino e o demônio não saiu dele. E aí Jesus, vendo a movimentação, chegou lá, orou, expulsou o demônio na hora. E aí eles indo embora com Jesus, um olhou para o outro e falou: eu pergunto ou você pergunta? Não, pergunta você. Mestre, por que é que a gente não conseguiu expulsar o demônio do menino? Esse é o contexto do texto. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Na minha interpretação, irmãos, ele não está falando do demônio do menino. Ele está falando do demônio da incredulidade. O demônio da incredulidade que nos assola. Porque nós continuamos querendo explicar Deus através da nossa racionalidade. Tendo uma relação não de filho, mas uma relação de alguém humano com uma divindade. Enquanto nós estivermos nesse lugar, nós não vamos desfrutar das obras maiores que Deus prometeu que nós faríamos. Foi Ele que prometeu: e em meu nome vocês farão obras ainda maiores. Então nós devemos cuidar para não nos tornarmos incrédulos a respeito daquilo que Jesus pode fazer. E foi por isso, irmãos, que esse ministério nasceu, e é por isso que nós estamos fazendo o nosso primeiro culto mensal. E nós pretendemos fazer um por mês. E esse posicionamento, irmãos, é algo tão sério, que não implica só para você, mas para muitos à sua volta. Então, quando o Espírito Santo me visitou, se eu não tivesse me posicionado em obediência, Ele faria com outro, mas eu perderia a oportunidade de participar de algo que nasceu primeiro no coração dele. E é irônico pensar que eu tenha recebido um chamado para esse tipo de trabalho. Porque Deus me coloca em mesas importantes. Mas eu tenho entendido, e principalmente a minha esposa fala muito sobre isso, que Deus me permite sentar nessas mesas para me mostrar que o que mais me satisfaz mesmo é estar no coreto. Irmãos, não é demagogia, é verdade. Quantas as vezes que eu chego de bola murcha lá no coreto, e por conta daquele ambiente, eu recebo um ânimo novo, e lembro que Deus que está no céu, meu Pai, Criador de todas as coisas, e que já tem tudo pronto, só esperando eu ir lá e pegar. O de segundo é um ministério interdenominacional, fiel a Cristo, que foi chamado a tocar os necessitados. E assim Cristo tem sido revelado a nós. Primeiro em nós, irmãos. Engana-se quem é abençoado é quem recebe o que a gente vai fazer. Não é verdade. Nós, em primeiro lugar, somos abençoados. Porque nós vemos a manifestação do poder de Deus
expulsando um demônio, vendo pessoas querendo um caminho de reconciliação com ele, pessoas querendo se internar numa clínica para voltar à sua vida normal. E assim, de forma especial, nos pobres, nos aflitos e nos esquecidos, por grande parte das igrejas, Deus tem feito algo que ele já sabia que ia fazer. Mas enquanto a gente não se posicionar, irmão, de uma maneira firme nessa fé que ele chama a nós termos nele, nós muitas vezes vamos desistir no meio do caminho. E se hoje nós temos 30 membros, outros 50 talvez já saíram do grupo. Porque não é fácil se manter num caminho de obediência, guardar a própria dor no bolso e servir quem mais precisa. Mas é um mandamento. E eu já estou me encaminhando para o final. Mateus 25:35 diz assim: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestis-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizestes. Vou repetir, irmãos. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ajudar os necessitados não é um projeto social. É o cristianismo na prática, irmãos. E aí eu queria finalizar pedindo para você ficar em pé. Eles vão puxar um louvor. E eu queria que você refletisse sobre a questão do seu legado nesse momento. Então, feche seus olhos, curva sua cabeça. Coloque os seus pensamentos diante de Deus. E conversa com o seu Pai que está no céu, para que Ele revele a você, irmão, qual é o seu projeto. Para que é que você foi criado. Deus não te criou para ser um espectador daquilo que Ele está fazendo. Deus te criou para que você some nas trincheiras e seja um soldado nessa luta. Irmãos, não se engane. Existe uma luta nas regiões celestiais. Trevas e luz, e nós já sabemos quem vai vencer, mas nós precisamos colocar a mão, nós precisamos participar disso, para que Deus construa em nós, em primeiro lugar, aquilo que Ele deseja. Então, irmãos, com muita fé, nós somos curados, recebemos de Deus toda sorte de bênçãos, e principalmente damos fruto para a glória do Pai. Aleluia, glória a Deus. Pode, levante a sua voz e comece a dizer palavras de adoração a Ele. Comece a render graças ao nosso Deus. Oh, Jesus. Oh, sou humilde. Hey,
casou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, vivo caminho, nos deu plena comunhão. Amém, glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus essa noite. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Amém. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, Pai. Talvez possa parecer só mais um culto, mais um louvor, mas eu sei que no Espírito, Pai, há uma expansão no Espírito, Deus. Porque nós sabemos, Senhor, que esta palavra que foi ministrada, Deus, sobre fé, é pelo que nós vivemos. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, porque o que nós vemos, Pai, é passageiro. Nós vivemos, Pai, por aquilo que nós não vemos, que é eterno, Deus. E é nisso, Pai, que nós plantamos a nossa fé, no que é eterno, Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pessoal, só vamos juntar aí para tirar uma foto, para ficar bonito. Só quem é bonito para frente, tá?